Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao terceiro webinar organizado pelo IGOT e pelo Centro de Estudos Geográficos, sobre o tema Desigualdades e Injustiça Espacial. Eu queria começar por cumprimentar os membros do painel, designadamente o professor Renato Carmo, Jorge Luís Barbosa, a doutora Ana Drago e o meu colega do IGOT, Jorge Malheiros, por terem aceito o nosso convite e participarem na discussão que estamos agora a iniciar. Queria só dar a indicação de uma pequena regra para a participação, que é, em princípio, cada membro do painel terá uma exposição de 10 minutos, e eu pedia mesmo para as pessoas tentarem realmente manter esse tempo, e quem quiser fazer perguntas deve escrever no bate-papo ou no chat, depende do programa que tenham, e portanto faz a sua pergunta por escrito e no fim depois eu darei a palavra ou resumirei as perguntas que virmos que dá tempo para se responder até às 4, está previsto acabar por volta das 5h30, de maneira que vamos ver se conseguimos realmente fazer neste tempo. E nós estamos a fazer estes seminários, estas conversas, por causa da crise, desta situação de crise que todos atravessamos. Sabemos que as crises afetam todos, mas acabam sempre por afetar mais, por sofrer mais, os que são mais vulneráveis, os que estão em situação mais desfavorecida. No caso da Covid, têm sido os idosos e os doentes crónicos, que são aqueles que, à primeira vista, têm maior grau de vulnerabilidade, mas todos nós sabemos que também os que vivem em condições de sobreocupação, com deficientes condições sanitárias, muito dependentes dos transportes coletivos, com menos recursos, com situações de emprego e de vida mais dependentes da informalidade ou da precariedade, muitos dos quais imigrantes, eventualmente até com a situação não completamente regularizada, naturalmente que são os que têm mais dificuldades. Nós propusemos, o professor Jorge Malheiros, que organizou este debate e falando comigo, propusemos aos nossos parceiros de painel que partissem da situação tal como a conhecem e como a estudaram, produto da sua pesquisa, para depois tentarmos discutir um pouco a evolução das tendências que já se vinham sentindo, mas que possivelmente poderão alterar, porque estas crises sempre podem agravar ou não as situações que vêm de trás, mas também procurarmos algumas oportunidades que as crises também comportam, e especialmente de mudança nas nossas vidas, porque todos ouvimos dizer que vamos viver um novo normal e vamos ver se é possível também começar a perceber algumas das características que vão informar esse novo normal. Em termos de tendências, eu alinhavei aqui 2 ou 3 pontos que ponho à vossa consideração e que podem ou não pegar. Basicamente são 3. A primeira tem a ver com a questão das assimetrias entre países e regiões e a fortíssima concentração da riqueza que já se vinha assistindo, pelo menos desde o princípio deste século, portanto, nestas 2 décadas que já levamos do século XXI, e que, eventualmente, elas vão continuar a agravar-se ou não, em termos de polarização de rendimentos e fragmentação socioespacial, a que leva a que nós tenhamos tantas situações de contiguidade sem continuidade, pessoas que, estando ao lado, efetivamente não se conhecem e não se encontram. A segunda tendência diz respeito ao regresso do problema de acesso à habitação para largos setores da população, especialmente nas cidades captadas pelo turismo e pela financiarização do imobiliário. Com operações de reabilitação urbana que têm levado à gentrificação de muitas áreas
e a reconversão de alojamentos de arrendamento de longo prazo para alojamentos de curto prazo. A outra tendência, penso eu, que poderá ou não sofrer alterações, refere-se ao papel do Estado e às novas formas de governança. Temos vindo a assistir à diminuição do papel do Estado, tanto na economia como na provisão de serviços de reprodução social, chamado Estado de Providência, com a transferência da provisão de muitos desses serviços para o setor privado, considerado mais eficiente. E a governança, se mais participada, é positivo. Também muitas vezes isso significa o transferir de responsabilidades para as comunidades e para os cidadãos, forçados a recorrer a sistemas privados de seguros de várias ordens. Ora, esta Covid está a mostrar que numa situação de exceção aguda, todos os países procuraram resposta no seu Serviço Nacional de Saúde. E isso pôs a descoberto dificuldades que anos sucessivos de desinvestimento tinham já criado várias debilidades. Mas mesmo na recuperação económica, que é e que hoje tanto se fala e que é indispensável, os Estados vão ter necessariamente um papel grande. Portanto, nós estamos aparentemente a inverter esta tendência de Estado mínimo para a necessidade de uma maior intervenção do Estado. Entrando rapidamente no novo normal, interrogo-me do que é que vai ficar da fortíssima presença da tecnologia online nas nossas vidas. Habituámos-nos quase há 2 meses e meio a fazer quase tudo online. O trabalho, as compras, o lazer, o convívio, durante este período de confinamento. Certamente que muitas destas coisas vão alterar as nossas vidas. Outro ponto importante prende-se com a informação. As pessoas que quiseram informação precisavam de uma informação atempada, verdadeira e de confiança. Que reflexos é que isso está a ter ou vai continuar a ter em termos de confiança nos governantes, nos meios de comunicação tradicionais e até nas redes sociais? O outro aspecto foi o contacto com a importância da pesquisa científica, designadamente na área da saúde, naturalmente nesta crise, e as suas regras. As pessoas têm muita pressa a ter respostas. Quando é que vem a vacina? Quando é que não sei o quê? E percebem que a pesquisa científica leva tempo, tem regras, é preciso pôr as questões, é preciso, tem protocolos de desenvolvimento e que não é tudo tão depressa. A procura das respostas é indispensável e leva muita gente a empenhar-se, mas as respostas não são para hoje nem para ontem, quando nós estamos sempre a correr e a querer tudo. Finalmente, a terceira questão, dentro também do novo normal, prende-se com as relações sociais e o uso do território. Eu acho que este período de confinamento, com muitos problemas que teve, também nos fez redescobrir uma nova forma de viver. Primeiro, com mais fechados em casa, mas com mais tempo, com um uso diferente do tempo. Ou seja, não sei se as pessoas não perceberam também que há alternativas à forma de vida que nos vinha sendo de alguma forma imposta, de velocidade, competitividade, sempre a correr. E isto é capaz também ou não de ter consequências. Pronto, para não ocupar mais tempo, procurei levantar aqui umas questões para abrir o debate. Eu passo de imediato a palavra ao primeiro orador, o professor Renato do Carmo, que é sociólogo, com a formação inicial na Universidade Nova de Lisboa, que depois se doutorou no ICS, na Universidade de Lisboa, e que hoje é professor auxiliar no Departamento de Sociologia do ISCTE, investigador e subdiretor do CIES, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e diretor do Observatório das Desigualdades da escola onde pertence. Os temas de investigação principais que tem desenvolvido prendem-se com desigualdades sociais, Estado social e políticas públicas, capital social e coesão social, mobilidade espacial. E sobre esses temas tem diversas publicações. Muito obrigada por estar connosco
A palavra é sua. Obrigada, pode começar. Obrigado, agradeço muito o convite, agradeço muito também as palavras da professora Teresa Barata Salgueiro. É com muito gosto que aqui estou e, enfim, é também com muito gosto que vejo que a sala está cheia, não é? E, portanto, eu vou fazer aqui um pequeno, enfim, um pequeno mapeamento mais sociológico da questão da crise, utilizando também alguns estudos que já foram saindo, com as limitações que estes estudos têm, mas eu acho que, aliás, isto é uma questão que eu gostaria de sublinhar no início, se calhar por estarmos nesta situação de termos mais tempo, isto do confinamento, mas não há dúvida nenhuma que houve um esforço por várias entidades, ensino superior, centros de investigação e não só, de começar a produzir conhecimento desde o início, não é? Isso é algo que, por exemplo, na crise anterior não foi assim tão saliente e evidentemente que temos que jogar com as limitações de alguns destes estudos, nomeadamente do ponto de vista da amostra e por aí adiante, mas de facto dão já indicações muito importantes do que pode estar a acontecer. Bom, do ponto de vista das desigualdades, eu ia aqui dividir a minha intervenção em 4 pontos. E o primeiro tem a ver com esta ideia de que a pandemia está a amplificar as desigualdades já existentes, as desigualdades prévias, não é? Ou seja, há aqui uma amplificação muito clara de desigualdades que já existiam, e eu acho que há aqui às vezes um erro de análise de algumas perspectivas, que parece que estas desigualdades são novas e estão a despontar agora, não é verdade? O problema é que muitas destas desigualdades eram invisíveis, apesar do esforço de muita gente de as pôr no espaço público, mas de facto havia uma grande desconsideração relativamente a estes assuntos, não é? E portanto, e fomos olvidando, não é, enquanto comunidade, estes problemas. Nós identificamos mais, ou pelo menos de uma forma quase imediata, esse exacerbar das desigualdades no mercado de trabalho, não é? Nomeadamente nesta questão que a professora estava a dizer, em que vulnerabilidades anteriores tornaram-se ainda mais vulneráveis, não é? Ou seja, foi aqui um efeito multiplicador muito profundo de vulnerabilidades que já existiam, e isso é particularmente visível não é bem a palavra correta, é particularmente vincado no mercado de trabalho. Não digo que visível não é a palavra correta, porque de facto, infelizmente, muitas destas dinâmicas são bastante invisíveis e é um problema que já existia anteriormente e neste momento, por razões óbvias, ele é ainda mais, mais claro, não é? Essa ideia da invisibilidade, ainda mais saliente, que é um problema, do ponto de vista, se tivermos tempo para falar disso, não é? Do ponto de vista até da questão de acionar ação coletiva, protesto, ou seja, há aqui um déficit de visibilidade que se sobrepõe à vulnerabilidade, que é muito preocupante. E, portanto, o que significa que também aqui a função dos académicos, das pessoas que estão na investigação, é particularmente importante porque podem, entre outras coisas, também contribuir para dar visibilidade a um conjunto de realidades muito invisíveis. No mundo do trabalho, de facto, o que se verifica é que a primeira onda de emprego, o primeiro embate, logo, aquilo que nós designamos como desemprego imediato, afetou em grande medida as pessoas que já estavam em situação precária, num conjunto de situações muito diversas, que vão desde estarem com contratos de termo, que depois não foram renovados, ou estarem em período experimental, ou enfim, os falsos recibos verdes e por aí adiante. E, portanto, com a crise e com o confinamento, estas pessoas foram despedidas e muitas delas nem sequer foram despedidas, foram descartadas porque, enfim, um dos fenómenos que estava a progredir, nomeadamente no setor do turismo e não só, relacionado com o turismo, era o trabalho informal. E, portanto, em que muitas pessoas trabalhavam à tarefa, e, portanto, trabalhavam à jorna, e, portanto, sem qualquer tipo de contrato, sem qualquer tipo de relação contratual com a entidade empregadora, não é? E, portanto, enfim, para dar o exemplo, as pessoas trabalhavam, por exemplo, no tuk-tuk e nesse tipo de atividades, enfim, recebiam em numerário, muitas vezes, portanto, sem qualquer tipo de formalização do ponto de vista contratual. E, portanto, ou seja, aqui, isto, particularmente no setor do turismo, foi muito visível, o que significa que estas pessoas estavam numa situação de emprego desprotegido e passaram quase automaticamente para a situação de desemprego desprotegido, em dias.
Digo desemprego desprotegido porque muitas delas, pura e simplesmente, não podem acionar os apoios habituais, nomeadamente subsídio de desemprego, porque estavam numa situação informal, precária e por aí adiante. E, portanto, esse é um problema que ganha uma expressão mais terrível, porque é uma expressão invisível, digamos assim, espera. E isso é terrível, de facto. Depois, alguns indicadores também vão aqui a chamar a atenção relativamente à questão da perda de rendimento, ou seja, a perda de rendimento por via do desemprego ou a perda de rendimento também é associada ao layoff. Não é? Portanto, o layoff, este layoff simplificado, enfim, foi uma resposta possível. Enfim, mais de 1 milhão de trabalhadores podem estar envolvidos no layoff, ou seja, no fundo o total das empresas significa mais de 1 milhão de trabalhadores, mas nem todos os trabalhadores poderão estar em layoff, correspondendo a esse número das empresas, total das empresas, mas uma parte muito significativa que de facto está em layoff, e significa uma perda de rendimento, pelo menos em 1/3. E que tem a ver, em grande medida, com situações que já vêm atrás e que são já apresentadas em alguns estudos. Enfim, não estou a conseguir compartilhar a tela agora. Ok, já está. Por exemplo, este estudo é um estudo que saiu da Escola Nacional de Saúde Pública. Pode haver, e há aqui problemas da amostra, de facto, isto não é, tem aqui questão de representatividade, mas, enfim, temos, no fundo, isto é quase como uma ilustração, mas é muito sintomático o que pode estar a acontecer. Ou seja, verificamos que é nos escalões mais baixos de rendimento, neste caso, que nós identificamos uma maior perda de rendimento, não é? Enfim, com base nestes dados, é muito significativo, percebemos que, por exemplo, 1/4 das pessoas que ganham até 650 euros perderam totalmente o rendimento. Coisa que depois se vai atenuando à medida que aumentamos no escalão de rendimento. Como digo, isto não é para levar à letra, trata-se ainda de um estudo com problemas de amostra, portanto é o que é possível, mas no fundo isto é muito sintomático e reproduz claramente as assimetrias que já vêm atrás e um dos problemas que é estrutural na economia e na sociedade portuguesa, que é o problema dos baixos salários e, portanto, que associado com a precariedade torna-se um problema de facto muito, muito complicado. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que também as empresas, ou seja, que a pandemia, peço desculpa, para além de estar a exacerbar desigualdades, entre aspas, antigas, está também a produzir novas desigualdades. E, portanto, este é um estudo que saiu foi publicado pelo Colabor, que é um laboratório colaborativo na área do emprego, segurança, proteção social, e não há dúvida nenhuma que, do ponto de vista dos setores, não é, há aqui também uma forte desigualdade, não é? Todos foram afetados, mas o que aconteceu no setor do turismo, ou seja, do alojamento e da restauração, é bastante impressionante. Não é? Nós temos aqui, por exemplo, esta relação, estes dados já não são os mais atuais, mas quer dizer, a proporção não é muito diferente do que está a acontecer atualmente. O setor do alojamento e restauração significa 12% na distribuição setorial, não é? Em termos de entidades empregadoras que pediram layoff, 26% são, portanto, pertencem a este setor. 2 minutos, Renato. Ok. É um setor muito afetado e demonstra precisamente as consequências brutais que está a ocorrer. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que, do ponto de vista mais social, houve aqui uma alteração, surgiram novas desigualdades. Desde logo as desigualdades durante o confinamento entre os expostos, não é? Vamos chamar assim para simplificar, como não tenho já muito tempo, e os confinados. Não é? Em que os expostos, enfim, e aqui podemos definir os expostos como aqueles que estavam na linha da frente do combate à pandemia, portanto no setor público, saúde e por aí diante, e também no conjunto de serviços do setor privado. Mas, e portanto,
situação que advém da sua profissão, não é? Mas um conjunto de pessoas que estavam numa situação de expostos a maior risco, precisamente porque não tinham outra alternativa, porque deixando de trabalhar significaria deixar de ter rendimento. E, portanto, é isso que nós encontramos, para simplificar, num conjunto de atividades, basicamente ligadas à gig economy, em que, de facto, as pessoas andavam na rua, portanto, os Uber Eats e por aí diante, as Globos, que é o mais expressivo, não é? Porque, no fundo, a circular, mas não exclusivamente. E, portanto, ou seja, esta desigualdade entre expostos e confinados, ou seja, aqueles que conseguiram, apesar de tudo, estarem mesmo estando em off, estar numa situação de confinamento e, portanto, podendo manter parte, pelo menos, do seu salário, e aqueles que não tinham outra alternativa senão estar expostos para manter alguma atividade, para ter algum tipo de rendimento. Dentro, digamos assim, dos confinados, também para simplificar, há um conjunto de desigualdades que estão também a emergir, nomeadamente as desigualdades das condições habitacionais, de acesso à internet, já existiam, mas que neste contexto da crise ganham outras reconfigurações. E também queria chamar a atenção para a reconfiguração que existe entre velhas e novas desigualdades. E aqui, designadamente, relativamente à questão de género. O confinamento está a reproduzir e a produzir desigualdades de género muito vincadas. Já há indicadores nesse sentido, nós aqui neste estudo, no fundo, identificamos também isso, não é? Em que, de facto, são as mulheres e as famílias com filhos aquelas que têm mais dificuldade em gerir o tempo de teletrabalho, portanto, e as várias solicitações, não é? E, portanto, o teletrabalho, o trabalho doméstico, a telescola e por aí adiante. E isto está a afetar particularmente as mulheres, e particularmente as mulheres com filhos. É claro que, enfim, não é muito, enfim, não será muito difícil de depreender que, neste caso, as famílias monoparentais, em que em grande medida são mulheres que têm filhos a cargo, a situação será uma situação muito preocupante, já era muito preocupante. Eu, já agora, só para acabar também, falar um pouco da geografia das várias crises. O INE lançou um estudo recente, não é? E eu queria levantar, não é? Estamos aqui no âmbito do Centro de Geografia, esta ideia, digamos assim, que se podem estar a produzir diferentes geografias da crise, ou em função da crise também emergem diferentes geografias. E, portanto, esta é a geografia dos casos confirmados, a geografia da crise sanitária, se quiser, e, portanto, em que verificamos que há aqui uma incidência muito, muito forte no Noroeste, não é? Não exclusivamente, mas há uma incidência muito forte. E, portanto, enfim, isto também era interessante aqui refletir também para o futuro, porque é que isto aconteceu, não é? Porque é que houve uma maior incidência, está a haver uma maior incidência nesta região. O que é interessante é que, interessante aqui do ponto de vista meramente analítico, como é óbvio, não é? Portanto, é que de facto, quando nós olhamos para a questão do desemprego, e portanto, se quiserem, para a crise socioeconómica, não é? Que já está, que é produzida já pela crise, a geografia altera-se. E em termos de emprego, quando comparamos com o período homólogo, desemprego, peço desculpa, quando comparamos com o período homólogo, não é? O que verificamos é que de facto uma incidência, neste caso no Sul, particularmente no Algarve e parte do Alentejo litoral. Isto é um efeito do turismo, o que significa que estas zonas estavam muito dependentes da economia do turismo e que tem de facto aqui um impacto tremendo. E, portanto, no fundo, temos aqui geografias diferenciadas em função também dos vários impactos, não é? Da crise sanitária, que gera um determinado tipo de geografia, e do impacto socioeconómico, que está a gerar outros tipos de geografia, não é? E eu acho que isto, no fundo, é algo que merece grande reflexão, e também, do ponto de vista das políticas públicas, estar atento, digamos assim, a estas diferenciações do ponto de vista dos impactos no território que a crise que a pandemia está a causar. E ficava por aqui. Eu estou com um palestra bem grande. Muito obrigado, professor Renato. E agora vou passar a palavra ao professor Jorge Luís Barbosa, que está no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Pega o filme, pessoal. Pega
O professor Jorge Luís Barbosa estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorou-se na USP, em São Paulo, tem um pós-doutoramento na Universidade de Barcelona, tudo isto em Geografia, é professor associado na Federal Fluminense, tem pesquisado fundamentalmente no domínio da geografia urbana, principalmente em temas ligados à paisagem, à cultura popular, políticas da diferença. Esteve ligado ao Observatório das Favelas, mas penso que não está mais e não quero que se fale sempre do Observatório das Favelas. Tem também numerosas publicações nestes temas que tem investigado e é com muito interesse que vamos ouvi-lo. Tem a palavra, professor. Muito obrigada por estar connosco. Faz favor de ligar o som. Boa tarde. Eu agradeço imensamente o convite de participar, né, dessa conversa transatlântica, apesar do tema ser muito doloroso, angustiante, né, e desafiador ao mesmo tempo. Então, ao fazer a saudação aos meus colegas e aos presentes nessa sala, que estão aí compartilhando conosco esse momento, eu também quero apresentar minha solidariedade e a minha estima a todas as pessoas aí em Portugal, né, diante dessa imensa e terrível tempestade que assola nossas vidas, e diante dessas paixões tristes, encontrarmos caminhos de mobilização para dias outros, né, mais generosos, mais dignos de nossa humanidade. Eu vou tentar aqui abordar o tema geral, né, do encontro e tentar atender também as questões da mediadora, que são muito boas questões, né? E eu vou falar aqui de um lugar geográfico que é o Brasil, né? E o Brasil hoje, dentro da pandemia, ele assume um lugar geopolítico importante, porque, né, a progressão dos contágios, né, as vítimas fatais, e as pesquisas dos epidemiologistas aqui no Brasil, também da Organização Mundial de Saúde, apontam que nós, provavelmente, seremos um epicentro de disseminação do coronavírus. Isso tem preocupado todos os nossos irmãos latino-americanos, né? Então, a dimensão geopolítica, né, é importante. Mas, atendendo mais ao debate, né, da relação entre desigualdades e injustiças espaciais, aí entre aspas, né, e o impacto do coronavírus, né, e atendendo também algumas questões, né, eu vejo que essa questão das assimetrias ou das desigualdades entre países e regiões, né, há escalas profundas de desigualdade, né? Uma das escalas profundas da desigualdade, me parece, tem sido a escala urbana, né? Então, ela tem, de certo modo, nossas cidades, nossas metrópoles, né, elas se tornaram grandes máquinas de reprodução de desigualdade social, né? Quando nós vamos ver o caso de Nova York, por exemplo, que é uma centralidade econômica, financeira, cultural da hegemonia, né, do sistema capitalista, nós vamos ver que os casos maiores de contaminação e de óbito estão no Queens e no Bronx, ou seja, lugares de negros e latino-americanos, né? Trazendo esse debate um pouco para o meu campo, né, do meu lugar geográfico de leitura, que é o Brasil, né, eu vejo pelo menos 3 grandes linhas para a gente entender a desigualdade, a injustiça espacial, e também a possibilidade da justiça espacial e os impactos do coronavírus, né? A primeira é pela urbanização acelerada, desigual e discricionária. A segunda, o que eu diria, pela redução do papel social do Estado, né? E a terceira, pela regressão política.
esses três fenômenos, né, eles se articulam, né, e tornam, né, o impacto do coronavírus brutal, né, perverso, num processo onde se aprofunda processos violentos de hierarquização da vida. Ou seja, aqui no Brasil, nós estamos lidando com a questão do direito fundamental, que precisa ser preservado, que precisa ser garantido, e precisa cuidar do que é o direito à vida. Então, quando nós pensamos a desigualdade e a injustiça espacial, o fenômeno da urbanização brasileira, como eu falei, veloz, acelerado, né, desigual, discricionário, tem uma ideia, a sociedade brasileira foi aquela que o território brasileiro foi aquele que se urbanizou com mais velocidade no mundo depois do pós-guerra, né? Sobretudo a partir dos anos 70. Então, essa urbanização acelerada ela foi discricionária e foi desigual, né? A professora Tereza tocou na questão, né, dos problemas de habitação, né? E aí nós vamos ver, né, que hoje essa urbanização desigual e discricionária, nós temos 13 milhões de pessoas morando em favelas. Nós temos pelo menos 14 milhões de pessoas com renda mensal per capita de R$ 145, ou seja, mais ou menos $1. $1,50. Nós temos 13 milhões, nós temos 40 milhões de pessoas vivendo em moradias com saneamento básico precário. Ou seja, 11 milhões pelo menos 11 milhões das pessoas que desse saneamento precário, né, morando em favelas e periferias, nós temos 3 pessoas por um cômodo. Então, sem contar os 70 milhões de pessoas que vivem com R$ 420 por mês, jogados no desemprego, no subemprego, né, nas relações muito precárias de trabalho, né, longe, muito distante, né, de uma educação plena, de serviços de saúde plenos, né, da fruição estética cultural. Ou seja, nós temos uma desigualdade muito profunda, né, que vai se revelando, né, quando ela já é uma desigualdade revelada, porque os dados do IBGE, né, instituições oficiais, do IPEA, são todos os que eu estou me referindo, são dados oficiais, mas nossas teses, dissertações, nossos livros, nossas pesquisas, ou seja, esse quadro de desigualdade, né, esse quadro de vulnerabilidade social já era conhecido. Na verdade, não era reconhecido. E eu acho que a grande questão é do reconhecimento desse quadro brutal de hierarquização da vida, né? E quando nós, né, e aí vamos percorrer, né, as medidas básicas, né, de proteção, de cuidado, de atenção, como lavar as mãos, né? Medidas básicas de higiene, e aí nós vamos ver que essa medida tão básica de lavar as mãos, né, ela não é possível pelo menos para 11 milhões de pessoas. E quando nós vamos olhar, né, o quadro, né, de cidades que estão com maior mortalidade pelo Covid-19, nós vamos ver que são cidades, claro, metrópoles, mas em grande parte cidades das periferias do norte, do nordeste do país, do sudeste do país, onde as condições sanitárias são, não diria precárias, quase que inexistentes. Então, há um recorte brutal, né, do direito fundamental, né, da urbanização que ela não conseguiu. Ou seja, então, e quando nós falamos também do recolhimento social, né, do isolamento, das pessoas ficarem em casa, é muito difícil quando você olha as periferias e favelas, né, do Brasil, e ver as condições de trabalho, de moradia, né, de mobilidade e de acesso à saúde, responder por isso, né? Enfim, como elas podem responder por isso quando grande parte do seu trabalho é um trabalho que é feito na rua,
na cidade, no supermercado, né? Tomando conta de automóveis, o comércio ambulante, motorista de ônibus, né? Motoristas de transportes comunitários coletivos, ou seja, empregadas domésticas. Nós temos assim um mundo desses trabalhadores, desses 70 milhões de trabalhadores, né? 2 minutos, professor. Tá. Então, nós vamos indo para isso e nós vamos ver também como isso tem a ver com a redução do papel do Estado, social do Estado, né? A redução, nós vimos as políticas neoliberais que, como afrontaram a situação social aí em Lisboa, em Portugal, na Espanha, na Itália, a redução brutal do papel social do Estado. Essa redução do papel social do Estado, em países como o Brasil, né, ela se torna trágico, né? Porque não além de o Estado é um gerador de trabalho e de renda, o Estado é um gerador de serviços fundamentais, o Estado, de certo modo, ele responde, de algum modo, para mitigar ou minimizar mesmo a situação, né, da sociedade brasileira, né? Então, quando você tira o papel do Estado, o Estado é apenas econômico, o Estado não diminuiu, o Estado aumentou, porque aumentou para o mercado, né? Hoje, aqui no Brasil, o Estado foi aprovado 1 trilhão de apoio ao baronato financeiro, mas foi uma luta aumentar de 200 para 600 reais, né, a renda mínima para a sobrevivência, que não foi paga a segunda parcela, diga-se de passagem, né? Por outro lado, a questão da regressão política é muito importante. Nós temos um governo de extrema-direita, né, que não é só insensível, né, não é só incapaz, incompetente, né? Há também uma inescrupulosa forma, né, de não reconhecimento da vida, né, da sociedade, né? Há uma regressão política que, na verdade, está muito associada ao privilégio patrimonialista que sempre se constituiu a sociedade brasileira, né? Isso é importante a gente situar também que houve uma propaganda, e eu quero aí colocar uma questão fundamental nesse processo de hierarquização da vida, que é o recorte racial, né, no Brasil. Ou seja, hoje é dia 13 de maio, hoje a Lei Áurea completa 132 anos, mas, de fato, né, a situação dos negros e das negras no Brasil se aprofunda na desigualdade nesses últimos 20 anos, né? Sem respostas, porque esse patrimonialismo estruturante da sociedade brasileira, do privilégio, ele é também marcado pelo racismo, né? E aí nós estamos diante de uma questão fundamental que percorre a urbanização desigual, que percorre a redução do papel do Estado, que percorre a regressão política, né? É o racismo como estruturante dessas relações sociais, espaciais, da injustiça espacial, né? Se nós tomarmos, e aí nós vamos ver, né, uma propaganda, quando o governo, mostrando essa insensibilidade, né, essa falta completa, né, de entendimento da gravidade do coronavírus, né? Houve uma propaganda que foi suspensa pela Justiça Federal, chamada "O Brasil não pode parar", né? Esse Brasil não pode parar. 99% dos corpos que ali estavam presentes, mostrando o trabalho que não podiam parar, eram trabalhos subalternizados, e na sua maioria negros. Vejam no YouTube, se puderem, né, resgatarem essa propaganda oficial. Ou seja, nós estamos falando de corpos matáveis. Nós temos um Estado que é dessa regressão política, mas um Estado brasileiro que foi sempre um Estado necropolítico. Isso significa que o coronavírus está também chamando atenção para nós, não só para a brutalidade da hierarquização da vida, ou seja, quem pode e quem deve morrer. Mas também nós estamos chamando a atenção, né, para essa sociedade brasileira, né? Essa sociedade não só desigual, mas ela também profundamente marcada pelo racismo e profundamente marcada por privilégios avessos ao direito. Portanto, o coronavírus se pode trazer alguma coisa para nós, além da tristeza, do amargor, é a nossa necessidade fundamental
de ampliar a democracia com liberdade e justiça. Muito obrigada, professor. Foi muito interessante a sua intervenção. E eu queria recordar que estamos neste momento com 141 participantes. Saúde vivamente aqueles que, entretanto, têm aderido aqui ao nosso site. E um grande abraço para todos. Espero que continuem a gostar das intervenções e que aprendam e que partilhem connosco também as vossas opiniões. E agora vou passar a palavra à doutora Ana Drago, que é socióloga, formada em Sociologia na Faculdade de Economia de Coimbra, jovem doutora, porque doutorou-se há pouco tempo, há uns dias, penso eu, em Estudos Urbanos no ISCTE, foi deputada à Assembleia da República e deputada municipal em Lisboa, tem uma presença assídua nos órgãos de comunicação social no domínio do comentário político, tem colaborado em alguns projetos do SES de Coimbra. Ana, o microfone é seu. Faz favor. Muito obrigada por ter aceito e estar aqui connosco. Não, eu é que agradeço, Teresa, agradeço de facto muito por estar aqui a participar nesta conversa. Eu juntei aqui algumas inquietações que tenho tido nos últimos tempos e espero, enfim, não ter levado demasiado longe nesta minha articulação de inquietações, alguma liberdade que foi dada com o tema sobre a nossa capacidade especulativa neste tempo em que ainda estamos todos um bocadinho a tatear o que é que vem pela frente. Acima de tudo também porque o título que era sugerido permitia este duplo registro, não é? De irmos aferindo as desigualdades, mas também dar aqui assim um bocadinho um salto normativo sobre a questão da injustiça nos nossos territórios, em torno da pergunta que fazer, e de alguma forma eu já contava com a participação do Renato, que eu acho que nos trouxe aqui esta ideia fundamental, não é? A crise cai sobre um território que já está marcado à partida por desigualdades e, portanto, ela tem efeitos muito assimétricos sobre a forma como cai neste nosso território. Queria dar-vos, só partilhar convosco uma frase que regressou à minha cabeça nos primeiros dias em que começámos a ver país atrás de país, economia atrás de economia, a fechar portas e a iniciarmos o confinamento. E foi uma frase que eu ouvi há cerca de um ano atrás de um jovem investigador inglês que dizia, depois de apresentar um estudo sobre lutas de moradores no contexto da cidade de Londres, me respondia que nos dias que correm o senhorio é o novo patrão. Esta frase tem o seu quê de provocador e eu mantenho-a um bocadinho na minha cabeça porque de alguma forma até a própria juventude do investigador transportava em si uma mensagem. Ou seja, que as lutas que têm acontecido em torno da habitação e no espaço urbano têm permitido às jovens gerações de trabalhadores de uma economia pós-industrial juntar-se na cidade e articular diferentes tipos de lutas sociais, lutas ambientais, lutas pelo espaço público e lutas em torno da habitação e, portanto, mostra de alguma forma como no capitalismo dos tempos que correm a velha linguagem de classe parece pouco presente e, portanto, o senhorio é o novo patrão nas lutas sociais. Mas há uma segunda dimensão que eu acho que é particularmente importante, é que nós de alguma forma percebemos que a formação do capitalismo financeiro ao longo das últimas décadas, o próprio processo de financiarização, teve nas questões da habitação um elemento fundamental na forma como se foi enraizando nas sociedades e no cotidiano das famílias, dos trabalhadores, das cidades, dos governos, dos sistemas económicos. E portanto nós vimos isso com a história do neoliberalismo, a senhora Thatcher com o seu direito a comprar, o right to buy, essa estratégia de sedução do acesso à propriedade da habitação. Vivemos agora recentemente a grande crise financeira que começa exatamente no mercado da habitação e mesmo depois dessa crise que aconteceu no sistema imobiliário, nós vemos nesta última década, entre 2008 e agora 2018, 2020, que a questão do investimento imobiliário continuou a ser determinante na reconfiguração do capitalismo e na recuperação dessa grande crise financeira. E eu lembrei-me desta frase porque as primeiras lutas sociais que apareceram na comunicação social
davam conta de um novo tipo de greve, era a greve às rendas, ou seja, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em particular em Nova Iorque, organizações de moradores e de arrendatários procuraram articular, num primeiro momento, como primeira luta social, e havendo uma enorme quebra de rendimentos e aumento do desemprego, a ideia da greve às rendas. E, portanto, é o primeiro momento de articulação de uma espécie de resposta às desigualdades que caem de forma muito diferente sobre diferentes segmentos da população no contexto deste confinamento. E eu acho que entre nós, no nosso passado recente, esta questão da habitação, do endividamento das famílias, das políticas de austeridade, da resposta que foi dada nos últimos tempos, analisar a questão da habitação, as questões da cidade, o imobiliário, o turismo, deve ser olhado com bastante cuidado sobre o que é que está a acontecer neste momento e o que é que vai acontecer no futuro. É verdade que em Portugal não temos greves de rendas, porque num primeiro momento o Governo tentou substituir os rendimentos dos trabalhadores e acabou depois por aprovar o tal regime das moratórias, seja no pagamento das prestações ao banco, seja também no arrendamento habitacional ou comercial. Mas vale a pena, em particular, de acordo com os meus interesses, olhar um bocadinho para aquilo que é a articulação dos territórios metropolitanos e a forma como se fez a junção das políticas de austeridade e a resposta ao colapso da economia portuguesa no momento da grande crise financeira e perguntar agora o que é que vai acontecer a esse percurso da última década. E eu acho que temos que olhar aqui para diferentes indicadores. De alguma forma o Renato já disse o principal e a Teresa também já apontou aqui assim as linhas fundamentais de leitura. Nós percebemos logo no primeiro momento do confinamento que a questão da habitação era extremamente importante, ou seja, era onde as famílias iam ficar durante um tempo considerável a viver juntos e, portanto, as condições, a qualidade, a adequação da habitação para esse tempo de confinamento era extremamente importante. Temos alguns dados sobre as questões da sobrelotação, sobre a privação severa em matéria de habitação e sabemos que essas dificuldades se concentram maioritariamente nas cidades e nas áreas metropolitanas. E que a sobrelotação e também a privação obviamente são mais fortes, mais importantes, mais incapacitantes nos setores mais empobrecidos, mais precários, com rendimentos mais curtos da população portuguesa. E portanto temos aqui assim, desde logo, um problema urbano e metropolitano que já conhecemos. Temos a segunda dimensão, que são as questões dos custos da habitação, que têm vindo a crescer nos orçamentos das famílias, o que é relativamente curioso se tivermos em conta que grande parte das famílias em Portugal são ocupantes proprietários e que estão a pagar eventualmente o seu empréstimo às instituições financeiras e vivemos nesta década uma década de taxas de juros historicamente baixas, o que significa que este aumento dos custos da habitação nos orçamentos das famílias traduz uma retração de rendimentos, mas também que há aqui grupos sociais mais jovens, arrendatários, gente que comprou casa nos últimos anos, que está a ter uma sobrecarga significativa dos custos para aceder à sua habitação. E esses indicadores da sobrecarga dos custos da habitação são também indiciários, mostram que nas cidades onde temos os arrendatários é onde há uma parcela significativa desta sobrecarga dos custos da habitação, 26%, segundo o Eurostat, 26% dos arrendatários têm uma sobrecarga nos custos do acesso à habitação. Ora, eu acho que aquilo que nós temos que pensar um bocadinho é o processo político como nós fizemos cidade, pensámos cidade e como num primeiro momento a questão do imobiliário, num segundo momento a atividade turística, foi definida por sucessivos governos e, para dizer a verdade, até pelo memorando da Troika, como um caminho de relançamento da atividade económica na economia portuguesa e, portanto, como uma tentativa de responder à crise das dívidas soberanas no contexto do euro a partir de 2011. Em escala metropolitana, na verdade, a resposta que foi desenhada foi quase uma tentativa de, eu diria, rentabilizar a cidade.
Nós conhecemos essas políticas, temos estado a discuti-las nos últimos anos, as políticas que foram lançadas como memorando da Troika da liberalização dos arrendamentos, as tentativas de captar investimento direto estrangeiro para o setor do imobiliário, que nós conhecemos com os chamados vistos gold, os regimes dos residentes não habituais, e os efeitos que eles foram tendo, em particular nestes territórios metropolitanos. O conjunto de iniciativas de despejo que se iniciaram a partir de 2013, que tiveram uma incidência particular nas áreas metropolitanas, foram feitos, enfim, no espaço de 5 anos, 24 mil pedidos, houve 9 mil despejos, há muitos que não foram sequer reportados às instituições, não houve um processo de conflito entre o arrendatário e o senhorio. Conhecemos também a evolução dos valores das rendas e dos preços da habitação. Temos até algo que é novo, enfim, naquilo que eu chamo quase a democracia da casa própria, que é a relação com que o Estado português democrático teve com o setor da habitação, que foi encaminhar as pessoas para a casa própria, e a partir de 2009, acentuando-se a partir de 2012, há aqui assim uma espécie de divergência entre o montante das transações na compra de prédios e os montantes de crédito que são atribuídos em território nacional. E, portanto, percebemos que há uma significativa parcela do património imobiliário português, e em particular nas áreas metropolitanas, que foi de facto adquirido, e, portanto, tudo isto gerou o processo que temos chamado a gentrificação transnacional. E temos o segundo caminho de recuperação da economia portuguesa, que foi esta tentativa de puxar pelo turismo, rentabilizar o valor do lugar da cidade e que criou emprego, alargou de facto o peso do setor do alojamento e da restauração na economia portuguesa, ao nível do emprego, ao nível do seu peso no PIB. A Deloitte tinha um estudo recente que dizia que na região de Lisboa 1/5 do PIB em 2018 se devia exatamente à atividade turística, com as situações de emprego criado com baixos salários, baixas qualificações, uma enorme precariedade laboral, mas, portanto, temos uma estruturação da resposta à crise e às políticas de austeridade de 2011-2012 que foi alavancada nesta ideia de que podíamos rentabilizar os territórios metropolitanos vendendo imobiliário e tendo atividade turística, curiosamente não recuperando o setor da construção, que nunca recuperou da crise de 2008 e 2009, e o que isto também teve como efeito foi 2 minutos, é? Sim, um mesmo, já só. Foi alguma periferização residencial, no espaço entre 2006 e 2017, Lisboa perde quase 10% da sua população residente e os outros concelhos à volta vão ganhando alguma coisa, enfim, numa década que apesar de tudo tem alguma estagnação demográfica, mas agora que temos esta sensação de que temos uma pandemia e um processo de confinamento que pode durar um tempo significativo, toda esta estratégia de rentabilização da cidade para criar emprego, gerar crescimento económico, dinamizar a atividade económica, parece colocada em causa. E, portanto, eu tenho a sensação de que nós temos pela frente uma enorme crise metropolitana, que começa no centro, obviamente pelo aquilo que temos discutido nos últimos dias, esta estranheza de termos preços da habitação e do arrendamento muito acima das nossas possibilidades, mas termos neste momento uma cidade vazia, com 18 mil alojamentos locais que eventualmente estarão vazios, e achar que não será a breve trecho, eles não voltarão a ser preenchidos com atividade turística. E o que é que podemos fazer? E Teresa, vou só pedir aqui só alguma tolerância. Há uma extensa literatura no campo dos estudos urbanos que tem mostrado aquela coisa de que é como o neoliberalismo pega na ideia de que vamos reinventar a cidade para relançar um novo processo de acumulação capitalista. Aquilo e o David Harvey com o seu Spatial Fix quer dizer, é sempre útil pensar que a produção da cidade é central na reconfiguração dos processos de acumulação capitalistas. Mas de alguma forma nós habituámos-nos a estudar grandes eventos, processos de renovação urbana que assentavam numa espécie de articulação da governação pública com interesses privados. E portanto faziam-se grandes planos de recuperação de áreas que tinham sido industriais, grandes eventos
eventos, como por exemplo os Jogos Olímpicos feitos no Rio de Janeiro, no Brasil. Esta ideia de que se juntava Estado no planeamento e depois os interesses da construção e que isso permitia um fogo no crescimento económico. O nosso Spatial Fix da última década não teve plano, não teve qualquer planeamento, não houve sequer a sugestão de que ia haver uma cidade inteligente, sustentável, feita de outras tecnologias, não, ela fez-se apenas de uma abertura à possibilidade de atuação do mercado, que não produziu nada, rentabilizou aquilo que já cá estava. Ora, no momento em que nós temos uma crise, em que temos uma habitação que não está a ser utilizada e uma estrutura de emprego que também já não sabe para que é que vai ser utilizada no setor do turismo, eu acho que nós precisamos de começar a pensar como é que se faz um plano, ou seja, como é que nós recuperamos capacidade de governança pública, como dizia a Teresa na sua intervenção inicial, como é que nós temos o Estado como um agente fundamental que é capaz de articular vários agentes a diferentes escalas. Eu estive a Câmara Municipal de Lisboa a dizer que eventualmente vai fazer compras ou participação neste mercado de arrendamento, mas eu acho que nós precisamos, porque esta economia estruturou-se em termos de habitação, criação de emprego e atividade económica numa escala metropolitana, nós precisamos começar a pensar como é que reganhamos capacidade de ter políticas públicas capacitadoras e isso faz-se, creio eu, com o regresso do planeamento. E obrigada pela tolerância. Muito obrigada, Ana. Vamos agora ouvir o Jorge Malheiros, que é geógrafo, fez a sua formação académica na Universidade de Lisboa, hoje no IGOT, como professor associado, principalmente ligado às disciplinas de metodologia da geografia, geografia social, migrações e geopolítica. É membro da direção do Centro de Estudos Geográficos, onde desenvolve investigação nos domínios dos estudos sociais urbanos e migrações internacionais, temas onde tem uma larga produção científica. É correspondente e participante do SOP-AMIG, não sei exatamente o que é alguma coisa sobre migrações da OCDE em Portugal, mas ele poderá explicar melhor. Tenho a palavra, Jorge Malheiros. E obrigada pela sua participação e organização deste painel. Obrigado, professora Teresa. Boa tarde a todos que já estão a ouvir-nos. Eu queria usar 10 minutos, talvez 11, e que me corte logo a palavra nessa altura. E, portanto, procurarei ser sintético. Cumprimento também os meus colegas de painel espalhados pelos dois lados do Atlântico. O SOPEMI da OCDE não vale a pena, é um sistema de observação das migrações, não, enfim, que eu tenho colaborado até o ano passado, então, este ano. O painel deste debate, usámos aqueles critérios habituais, que era a pertinência do tema, geógrafos, não geógrafos, uma perspectiva geográfica das desigualdades, outra menos geográfica, equilíbrio entre homens e mulheres. Não foi completo, mas já melhorámos em relação às sessões anteriores e ainda vai ser melhor no futuro. E depois mais um outro que não tivemos em conta, que é os homens, só para a parte masculina, os homens tinham de ter barba, porque como está provado desde meados do século XIX, quem se interessa por estudar a questão das desigualdades e a do género masculino normalmente tem barba. Desde meados do século XIX que é assim e mantém-se ainda hoje, como provam os participantes aqui. Bom, a outra coisa, o outro elemento de preâmbulo é a ciência não é neutra e, portanto, aquilo que nós estamos a discutir aqui, ainda mais no contexto das ciências sociais, implica uma visão, primeiro em relação ao tipo de problemas sobre os quais nós nos debruçamos e depois às preocupações que temos em relação a eles. Portanto, não há uma visão neutra da ciência. Portanto, não sendo uma visão neutra da ciência, é evidente que há aqui uma perspectiva, se vocês quiserem, de investigação aplicada e de preocupações em relação ao modo de funcionamento da sociedade. De resto, é assim sempre, até quando nós respondemos a um call, digamos assim, para fazer investigação, esse call é aberto normalmente por entidades financiadoras que têm algum interesse em depois utilizar aquilo que é produzido. Como muitas vezes é uma entidade pública, há obviamente um interesse político também na ciência que é produzida. Entrando no tema de hoje e havendo aqui uma ligação com o que foi visto nos temas anteriores. Vou partilhar também a minha tela, se me é permitido, e se conseguir fazê-lo, vamos lá ver, ver se isto sai. Pronto. Que é
a situação que temos, em 2 slides, do ponto de vista abstrato e teórico, e depois então pensar um pouco na aplicação. Ora, em termos isto é uma coisa muito simples da criação de riqueza. É aquilo que fala-se muito no planalto, não é? Em relação ao número de casos de Covid. Aqui temos o Val, continuando com não o meu colega Mário Val, diretor do centro, mas na lógica do impacto sobre a criação de riqueza. Nós sabemos, e isso foi demonstrado pelo Renato, bem referido pelo Jorge Barbosa, que saúdo, há obviamente uma quebra enorme da criação de riqueza neste período. Todos os dias somos bombardeados com isso. A questão fundamental não é isto, é o que está à direita. É como é que vamos recuperar. E é muito diferente, e vamos ver em termos de impacto que isto pode ter relativamente à desigualdade e fazer a ponte com a situação anterior que foi sobre questões económicas. É muito diferente ter um V cavado com uma recuperação rápida e, portanto, com a retoma e depois a partir daqui ir crescendo, não é? O que vemos neste lado esquerdo do lado direito do gráfico, do que ter um processo muito mais lento de voltar a recuperar a riqueza. Portanto, quando chegamos a um período pós-crise que só permitirá atingir um nível semelhante daqui a muito tempo, isto vai ter impactos mais fortes sobre o que há para distribuir, e a inexistência de menos para distribuir significa, desde logo, que provavelmente todos empobreceremos e que aqueles que estão numa situação mais desfavorecida empobrecerão ainda mais. Ora, se pensarmos num outro gráfico, também situação abstrata, em termos da distribuição da riqueza, nós partimos de sociedades já muito desiguais, a tal lógica do triângulo, e ele pode ser visto em função dos territórios, mas também visto em termos da estrutura social. E o que temos hoje, que é o tempo da crise, é obviamente uma redistribuição do centro com o alargamento da base. Todos perdem, estão um pouco mais abaixo do nível que tínhamos antes, mas é o alargamento desta base que é o que nos preocupa mais agora. E somos hoje bombardeados, já foi demonstrado aqui também, com os casos muito sérios de aumento das situações de vulnerabilidade e de empobrecimento das bases e de perda dos grupos médios e, sobretudo, dos grupos mais favorecidos. O que é que interessa, sobretudo, em termos de futuro? É chegar, e agora aqui sim a ótica é uma ótica de justiça, é chegar, provavelmente, a uma figura como esta que aparece com o B. Agora, nós podemos ter uma evolução que significa isto, a situação A, que é um aprofundamento das desigualdades em novo contexto, ou uma situação que é aquela que é desejável, que é uma redução das desigualdades em novo contexto, isto é, quando nós conseguirmos subir o lado direito do vale. E é esta construção do B em termos territoriais que nos interessa sobretudo. Ora, posto isto, como é que nós podemos analisar a situação atual em Portugal? E em termos espaciais, primeiro, considerando, vamos, uma pré-condição, se quiser. Nós temos sociedades que se foram, digamos, no pós-guerra, claramente, e independentemente do modelo económico e social que foi adotado pelo capitalismo mais recentemente, são sociedades que têm duas características. E cada vez mais móveis e cada vez mais urbanas. Considerando duas questões que têm a ver muito com a geografia. A organização do território, simplificando urbano-rural, e a ideia da mobilidade e imobilidade, que são as locações no território. As sociedades são mais urbanas e mais móveis. Era este o sentido que nós tínhamos até agora. Ora, ao contrário de crises anteriores, porventura não a da gripe espanhola ou dita espanhola do início do século, ao contrário das crises anteriores, o que esta nos mostra é que há, eventualmente, uma valorização, uma potencial valorização de lógicas de imobilidade e de lógicas menos urbanas, porque as lógicas urbanas favorecem o contágio e as lógicas de mobilidade também. Vamos ver, em termos de progresso na organização geográfica, qual dos processos é que vamos ter. Se é um processo de continuidade ao que temos agora, uma vez ultrapassada a crise, ou se, por receios de repetição de crises deste tipo, não vamos caminhar para uma sociedade menos urbana e menos móvel, ou pelo menos mais lenta do ponto de vista da mobilidade. Ora, consequências disto, se quisermos, em relação aos impactos nas desigualdades. Ora, nós podemos olhar para um gráficozinho que é este que aqui tenho. Este é um gráfico das mobilidades, Big Data, é outra coisa que também temos ouvido falar muito agora, Big Data, baseado na nós. Há outras fontes
E o que temos aqui é não importa agora uma grande explicação técnica, porque não há muito tempo para isso, mas este gráfico cruza para os concelhos do país, os 308 concelhos do país, duas situações. Na horizontal eram aquilo que eles consideram que é o ficar em casa, quem é que ficava em casa e, portanto, percentagem de população ficava em casa, aparece aqui na horizontal, e na vertical é uma variação dos que ficavam em casa em relação a janeiro de 2020, isto é, ao período anterior à crise. O que é que nos ensina este gráfico? E depois estão aqui as várias regiões. É que cada círculo é proporcional à população, representa um concelho, e o que nós vemos é que no quadrante de maior travagem da mobilidade, isto é, no quadrante onde crescem mais os que ficam em casa, e em simultâneo ficam menos em casa, portanto, são menos os que ficam, mas aumentaram mais em relação ao passado, temos sobretudo as áreas urbanas. Da área metropolitana de Lisboa, o verde claro que aqui está, e os círculos maiores que correspondem aos concelhos metropolitanos, quer da área metropolitana de Lisboa, quer da área metropolitana do Porto. Qual é a conclusão aqui? A conclusão é que o efeito da crise, em termos de redução da mobilidade, e já interpretamos isto num minuto, é mais intenso nas áreas urbanas e mais intenso ainda nas periferias urbanas. Vejam que nas áreas rurais o que temos são diferenças menores na mobilidade e também muito mais, se quiserem, imobilidade. Mas o que acontece é que nas áreas rurais a imobilidade já era maior. E o que nós passámos a ter foi um alinhamento por baixo. A travagem nas áreas urbanas traduz numa aproximação entre aquilo que podíamos chamar o país do interior, mais envelhecido, com menor criação de riqueza, menos dinâmico e com menos velocidade, face ao país litoral, que é menos envelhecido, é maduro, jovem já não há país jovem, em Portugal, que é um país menos envelhecido, mais urbanizado, e onde a atividade económica se concentra, e ora a atividade económica é sinónimo de mobilidade. Portanto, o que temos é todo o país travou, e as diferenças entre o litoral e o interior, porventura, ter-se-ão reduzido. Mas o alinhamento é claramente por baixo. Se nós olharmos para este outro gráfico, que caracteriza para aqui umas semanas atrás, mas poucas, 2 ou 3 semanas atrás, a percentagem dos que ficam em casa. Senhores, têm 1 minuto, está lá 2 no máximo. Sim, sim. O que nós vemos é que a percentagem dos que ficam em casa era muito maior no interior. Mas como já disseram todos os meus antecessores, o país já era desigual. Já se ficava mais em casa no interior, porque é um país que tem mais idosos, onde as locações teriam de ser maiores e, portanto, as pessoas ficam mais vezes na sua vila, na sua aldeia, etc. E onde a população idosa tem uma mobilidade muito menor. O país mais rápido é aquele que desacelerou menos, onde a percentagem de gente a ficar em casa é obviamente menor. Ora, o que é que isto nos quer dizer em relação à população e às suas desvantagens? O que nos quer dizer é que, particularmente nas áreas urbanas, e vejam que a área metropolitana do Porto e depois a área metropolitana de Lisboa, particularmente nas áreas metropolitanas, não ficar em casa significa que as pessoas têm atividade e têm rendimento. Ao travar-se muito nas áreas metropolitanas, que dependem, por exemplo, menos de pensões de reforma, menos de rendimento acumulado, onde há mais população jovem, a redução da mobilidade vai significar um impacto fortíssimo em termos do nível de rendimentos, em termos do aumento do desemprego. É verdade que depois temos de associar à componente económica, mas vejam que o Barlamento Algarvio, que aparecia nos mapas do Renato, é uma das áreas onde o desemprego é mais forte e se destaca também aqui no conjunto Alentejo-Algarve por ter perdido menos mobilidade, porque nas áreas urbanas parar significa um impacto fortíssimo. Ora, as duas conclusões, e agora me calo, que queria deixar, é nós estamos perante uma situação de provável alinhamento por baixo, e depois, em algumas áreas urbanas e sobretudo das periferias, podemos ter um duplo impacto muito significativo, que é um impacto, por um lado, que tem a ver com a saúde, porque as pessoas têm de se mexer e estão mais próximas, como acontece na área do Porto, que é das mais atingidas em termos de mortalidade, por exemplo, da pandemia, e depois um impacto económico muito significativo pela redução da geração de riqueza. Ora, o papel do Estado, e isso preocupa-me, aparece muito a 2 níveis.
primeiro, e é o papel do Estado para o futuro, se queremos evitar o alinhamento por baixo e este impacto que eu prevejo muito forte nas áreas urbanas e nas suas periferias. O primeiro é que modelo de geração de riqueza vamos ter. Ana Drago já expôs muito bem as fragilidades do que tínhamos, a questão é qual é que vamos ter no futuro. E em segundo lugar, a segunda grande questão relativamente ao papel do Estado em termos territoriais é até que ponto, e eu aqui uso o termo que alguns não gostam e que gera discussão, por exemplo, na Europa, é até que ponto a solidariedade territorial se mantém, porque quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, nós sabemos que o papel do Estado tem sido redistribuir territorialmente, recolhe, através dos impostos e de outros mecanismos, nas áreas mais ricas e transfere para as áreas do interior. É isso que permite, por exemplo, o nível de rendimentos nas áreas onde a percentagem de pensionistas é muito alto, onde as câmaras municipais empregam muita gente, como nesta parte do território nacional. Portanto, este duplo papel, que é que modelo económico vamos ter no futuro e como é que vamos manter lógica de solidariedade regional com transferências das áreas mais fortes em termos de geração de riqueza para aquelas que são mais frágeis, se vai manter. E será a forma como jogarmos com isto que permitirá reduzir ou não as assimetrias territoriais. Desculpa. Muito obrigado, Jorge. Pode-se apagar agora. Pode talvez apagar aqui a sua imagem. Pronto. Então, nós já temos aqui várias questões. Talvez eu possa simplificar um pouco. A Glória Gonçalves, no fundo, dizia que as PMEs também não, durante estes 2 meses, a maior parte não fizeram qualquer caixa, portanto não tiveram rendimento e por isso não podem ser os maus da fita. Alguém também dizia um bocado o mesmo em relação aos senhorios, que também não podem ser necessariamente prejudicados por as situações de incumprimento de algumas pessoas. Depois o Sávio Magali, diretamente para o professor Barbosa, pergunta sobre qual é a opinião do professor em relação à presença do Estado no pós-pandemia, no caso do Brasil e concretamente do Rio de Janeiro. E para o professor Renato do Carmo, a questão da invisibilidade. Portanto, o Sávio pergunta se, com esta situação, as pessoas que eram relativamente invisíveis, se estão a tornar mais visíveis ou se, pelo contrário, acha que estão a crescer a invisibilidade. Depois há também uma pergunta, a Luciana Carvalho diz que, penso que é no caso de Barcelona, há um estudo sobre a mobilidade e o preço das casas, em que aqueles que no fundo pagam menos pelas casas são os que têm maior mobilidade e os que pagam mais pelas casas ficam mais em casa. Isto pode ter a ver também com o nível de rendimento, escolaridade, etc., o tipo de trabalho que fazem, mas é uma pergunta que não é dirigida a ninguém especial. Depois também há 3 pessoas, são 2, Alexandra Freitas e Glória Gonçalves, penso que entretanto a Glória teve que sair, que puseram umas questões e responderam-se mutuamente sobre a hipótese da descida das rendas e que uma achava que isso não era possível devido aos empréstimos bancários que estavam parados, portanto alguma relação entre, no fundo, se as rendas das casas podiam ou não vir a descer. E penso que há também ainda mais uma questão para esta questão dos efeitos diferenciados nas áreas metropolitanas, que basicamente foi agora lançada em parte pela Ana e também pelo Jorge, e como é que realmente a grande diferenciação nas áreas metropolitanas se irá ou não agravar com a crise. Agora, o que eu proporia, eu acho que não tenho, deixa-me só reparar aqui se há mais algum, nível de rendimento, que salário. Não, penso que não há mais nenhuma questão aqui no bate-papo e agora eu passava de novo ao painel para, enfim, dizerem aquilo que vos parece, ou mesmo que as questões não tenham sido feitas diretamente, mas podem fazer algum comentário. Não sei, às vezes começa-se pelo do fim para o princípio,
Não só, ou vamos começar como estava? Como é que achas, Jorge? É um Posso bocadinho começar eu, diferente. acho que agora a voz É, final fica costuma para às o vezes painel. faz assim, então vá. Ficam Você só, estava a são só, falar, pode fazer você. certo, só dois comentários curtos. O primeiro é em relação à mobilidade, preços das casas, a questão metropolitana. Eu não sei, tenho dúvidas, e não tenho informação empírica que me permite sustentar isto, que a mobilidade é maior dos mais desfavorecidos. Agora, é maior em termos de distância linear. Agora, acho que é uma mobilidade pior. O que é que eu quero dizer com mobilidade pior? É pior porque usam mais transportes públicos e é pior porque, em alguns casos, não é, a distância casa-trabalho, em termos médios, também tende a ser maior. Ora, neste quadro, e portanto, se as pessoas moram mais longe, têm menos rendimento, viverão em sítios que, em princípio, serão caracterizados por menores vantagens locativas. Daqui, e portanto serão em princípio casas mais baratas, logo essa relação que aparece no Barcelona, eu creio que a podemos generalizar para muitas cidades. Se nós pensarmos que, do ponto de vista específico da saúde, utilizar transportes públicos e estar mais tempo em deslocação, em contacto com outras pessoas, aumenta os riscos de contágio, temos uma desvantagem para a saúde desta população. Pode ser compensada por serem mais novos, é verdade, mas isso não impede a infecção, permite-lhes é sobreviver, felizmente, neste contexto. Portanto, o que me parece é que há aqui, de facto, uma questão de mobilidade que pode traduzir-se em situações de maior desvantagem para quem mora mais longe. Em segundo lugar, é a questão da travagem. Para as pessoas que moram em áreas mais distantes, isto nota-se muito na área metropolitana do Porto, que ela tem uma configuração mais dispersa. O facto de terem de fazer mais deslocações para irem para os locais de trabalho, ou porque trabalham na distribuição, é essencial para a sua sobrevivência. Com os problemas que há no setor dos serviços, por exemplo, e com a perda de empregos, as pessoas estavam em situação precária e muitos trabalham nestas áreas, o resultado pode ser um impacto muito significativo. Isto é, o desaparecimento da mobilidade, aqui não é a mobilidade pior, é o desaparecimento da mobilidade, pode significar, de facto, para esta população uma desvantagem muito, muito significativa das áreas metropolitanas. Daí a minha preocupação grande com a periferia urbana. No centro da cidade, as questões são outras. O desafio foi bem lançado pela Ana, que é, nós estávamos a ter um centro que era cada vez mais uma espécie de creme da área metropolitana, cada vez mais caro só para determinada população, e agora colocam-se muitos pontos de interrogação em relação a isto. Porque a componente turismo foi muito afetada e será muito afetada durante um período mais ou menos longo. Logo vemos como é que o V do turismo é mais largo ou mais estreito. E o que é que vai acontecer a este projeto de reabilitação? Que era preciso haver uma reabilitação do centro da cidade. Isso é inevitável. Uma reabilitação e um processo de regeneração, não é? De aumento da atividade no centro. Agora, a forma como foi conseguido, muito depressa e com pouco cuidado em termos de redistribuição, pode ter agora um reverso da medalha muito negativo. Ana. Eu acho que o Jorge já respondeu bem à questão das mobilidades e do preço das casas, ou seja, a periferização residencial significa que onde as casas são mais baratas as pessoas têm que se deslocar territórios mais longos, percursos mais longos para vir trabalhar ao centro da cidade, que é onde agrega de facto os grandes centros de emprego. Agora, na verdade, há uma espécie de dinâmica quer dizer, que atravessa o capitalismo financeiro, obviamente as suas grandes instituições, quando nós olhamos para que a BlackRock, que é a maior empresa de gestão de ativos do mundo, fez uma série de participações na área da habitação social, ou habitação acessível no Reino Unido, percebemos que a habitação é estruturante neste momento no sistema do capitalismo financeiro, mas na verdade ela atravessa diferentes classes sociais, em particular em momentos em que estamos a viver uma sucessão de crises económicas e financeiras sucessivas. Ou seja, nós vamos percebendo que diferentes camadas da população, obviamente a partir de determinado limite, portanto, classes médias altas, grandes investidores, vão procurando nos ativos do imobiliário uma espécie de segurança num momento em que a participação, por exemplo, em mercados financeiros ou uma contração dos rendimentos leva a ter
percepções incertas sobre quais são os rendimentos futuros de uma outra qualquer atividade e, portanto, digamos que a habitação serve como uma espécie de entesouramento para diferentes níveis de investidores. E, portanto, eu, em princípio, diria que, obviamente, com uma contração tão grande de rendimentos e de atividade económica, os preços do arrendamento e da habitação iriam descer, mas, se não me engano, ontem ou há 2 dias atrás, aparentemente uma consultora deu prognósticos para investimentos imobiliários, dizendo que vai haver, de facto, um abaixamento dos mercados imobiliários em toda a Europa, mas deu uma recomendação de compra para Londres, por causa da desvalorização que teve agora com o processo do Brexit, e para Lisboa. A ideia de que os ativos imobiliários em Lisboa ainda não estão suficientemente valorizados e, portanto, ainda podem servir de uma espécie de investimento refúgio para algum tipo de investidores. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber exatamente o que é que aqui vai acontecer. E deixe-me só, eu estava aqui a ler o bate-papo. Eu acho que nós temos que ter eu acho que temos que ter uma política muito séria sobre a questão da possibilidade de ter um arrendamento em massa na cidade de Lisboa em torno do alojamento local e daquilo que fica, enfim, um setor que fica mais ou menos esfrangalhado com as perspectivas futuras do turismo. Não acho que ajude ter sobre este tipo de alojamento local um discurso moralista sobre os arrendamentos. Acho que num contexto que se viveu da crise financeira e económica há uma década atrás, quem pôde lançar pequenos negócios e ter um rendimento extra, até porque os rendimentos do trabalho se tinham contraído, tentou fazê-lo. Claro que isso foi para quem tinha essa possibilidade e não para todos. Mas acho que temos é que perceber que isto tem que ter uma lógica de governação geral, ou seja, tem que se regular o mercado, este tipo de atividade e, portanto, tem que se ter o tal plano. Muito obrigada, professor Jorge Luís Barbosa, que foi diretamente interpelado, mas também pode dizer mais alguma coisa que as questões lhe ponham, naturalmente. Penso que tem que ligar o seu micro, que está sem som. Tem que ativar o som aí no seu micro. O professor tem que ativar o som. Agora foi? Sim, está perfeito. Muito obrigado. Devo ter esbarrado alguma coisa que o teclado é muito sensível. Mas as questões são amplas. Eu vou tentar responder muito brevemente a questão da presença do Estado pós-pandemia. A exigência que queremos é do Estado presente na pandemia, né? Porque, para nós, aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, né, a curva de ascensão, né, da contaminação e da mortalidade, né, começou em abril. Nós temos assim, um longo, infelizmente, caminho pela frente de enfrentamento, né? Então, é importante então ter a presença do Estado, mas o Estado republicano, o Estado que garante direitos, né? E, para isso, é importante ter a presença da sociedade civil, né? Uma sociedade civil mobilizada, solidária. E isso, as favelas e periferias do Rio de Janeiro têm dado mostras, a minha pesquisa tem mostrado isso, né? De como organizações, coletivos já existentes e novas organizações, novos coletivos surgiram no campo do cuidado, da atenção, da solidariedade horizontal, ou seja, da água e do sabão, né? Que vai até a doação de cestas básicas, mas também a comunicação, a mobilização por direitos, ou seja, ampliar, né, o atendimento à saúde, né? Ou seja, ter uma inflexão de uma política hoje que é importante, ou seja, essa presença do Estado hoje é fundamental para garantir, né, condições de enfrentamento dignas, né, à pandemia na favela e na periferia. Para nós termos uma ideia, só aqui no Rio de Janeiro, né, o deslocamento hoje, nós temos nas nossas favelas, né, muito concentrado na Zona Oeste, cerca de 19% das vítimas fatais. Na Zona Oeste, que é uma grande periferia, nós temos cerca de já 22% das vítimas fatais. Ou seja, os contágios são maiores na Zona Sul, os contágios são maiores nas áreas centrais em termos de população, mas a letalidade ela é maior na periferia e na favela, né? Para só ter uma ideia, aí, nós temos pelo menos 420 mortos se nós pegarmos a Zona Oeste e as favelas do Rio de Janeiro. Isso dá mais de 50% da cidade do Rio de Janeiro, né? Ou seja, então a presença do Estado hoje ele é fundamental, mas esse Estado republicano, que garante equipamentos, serviços,
atenção, né, que garanta a renda mínima, que garanta, né, ações de saneamento urgentes como água potável, né, que garanta, né, a contratação de agentes de saúde para cuidar das pessoas nas suas casas, né? Ou seja, toda uma política que o movimento social vem insistindo, né? É importante, é uma pauta hoje da sociedade civil para a presença do Estado. E para pós-pandemia, né, eu acho que nós estamos discutindo a questão da justiça espacial, né? Ou seja, esse reconhecimento político, né, dos direitos fundamentais, né, dos sujeitos sociais no Brasil, inclusive, sobretudo, dos habitantes de territórios populares. E aí não é só favela e periferia, mas são territórios indígenas, território quilombola, tem uma diversidade imensa social, étnica, racial no país, e, portanto, territórios distintos. E nós temos no país uma necessidade de superar a distinção corpórea e territorial de direitos. Então, era preciso ter uma inflexão territorial do investimento de políticas públicas na direção de territórios ou grupos sociais mais vulnerabilizados. Mas isso tem que ser acompanhado também pelo que eu chamo de uma equidade, que nós estamos conceituando uma igualdade para a emancipação, né, que reconheça, sobretudo, os direitos, né, daqueles hoje marcados pela profunda desigualdade, né? Ou seja, como você superar a desigualdade, o que eu chamo de distinção território-corporal, sem uma igualdade para a emancipação? É impossível, né? Ou seja, essa igualdade, inclusive, ela passa essa igualdade pelo reconhecimento das diferenças, ou seja, como é que a gente vai incluir definitivamente no campo de direitos, do ponto de vista racial, de gênero, de etnia, né, de quilombolas, ou seja, há uma justiça espacial a ser feita com reconhecimento político desses sujeitos e territórios, mas esse reconhecimento político ele tem que se tornar política de inflexão territorial, de equidade e reconhecimento da diferença. Isso nós estamos chamando de justiça espacial, né? Por outro lado, é isso que dá visibilidade às pessoas. É o campo do direito que dá visibilidade, né? Ou seja, é inscrito no campo do direito que dá visibilidade. E, nesse sentido, eu acho que os movimentos sociais, né, hoje, favela, periferia, quilombo, sociedades indígenas, esses movimentos, esses coletivos, essas organizações têm pleiteado para si essa política de reconhecimento, essa política de visibilidade, essa saída da invisibilidade, mas no sentido não de ser visto, mas, sobretudo, de ser reconhecido como sujeitos e territórios de direitos. Acho que essa nossa grande Muitíssimo luta. obrigado, professor, e ao professor Renato Carmo, se quiser também fazer algum comentário, faça favor. Sim, claro. Final. Obrigado. Aliás, sim, eu ia pegar precisamente nesta última questão que foi levantada pelo professor Jorge Luís Barbosa relativamente à invisibilidade, também foi a questão que foi posta diretamente, e de facto passa por isso, não é? A questão da inscrição. Não é? Eu acho que isto no mercado de trabalho é muito claro, não é? Ou seja, a visibilidade passa pelas pessoas deixarem de ser precárias, não é? Deixarem de estar numa situação de trabalho informal e por aí adiante, ou seja, tornam-se visíveis quando forem devidamente inscritas do ponto de vista laboral, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da proteção social, nos seus direitos, não é? Os seus direitos, e isso é um grande desafio. Aliás, eu acho que esta crise, enfim, mais do que talvez outras, nos leva a pensar que receitas anteriores, mesmo receitas recentes, não são possíveis mais e também não são desejáveis. Eu acho que a recuperação recente em Portugal aconteceu muito, em parte, não exclusivamente, por uma aposta, por exemplo, no setor do turismo. Nós sabemos que este setor assentava em trabalho precário, não é? Em emprego precário. E estamos a ver como é que de um momento para o outro, não é, um setor quase como um castelo de cartas, não é, em dias, por isso simplesmente se destrói, não é? E que vai levar tempo a recuperar. Ora, essa recuperação, quer neste setor como outros, não pode ser somente a ideia, que é importante, de que temos que criar emprego. A questão é que, mais do que criar emprego, que já é de si um grande desafio, é criar emprego com qualidade, com proteção, com direitos laborais. Aliás, eu acho que esta crise demonstra quem achava que
não era assim, que um emprego protegido protege as pessoas, mas protege a sociedade num todo. Ou seja, as sociedades ficam mais protegidas quando o emprego tem mais qualidade e é mais protegido. Isto parece muito claro. Se não tivesse, se nestes setores as pessoas tivessem situações contratuais mais estáveis, mais protegidas, claro que iria existir um embate na mesma, mas provavelmente poderia ser mais atenuado. E a recuperação poderia ser mais facilitada e mais possível, e eu temo que aquele cenário que o Jorge apresentou, o segundo cenário, não é, de uma recuperação mais mediada, vai ser o cenário que vamos ter. E isso remete para outra questão, que é a questão das empresas. É claro que, claro, o foco aqui, não tive muito tempo, a preocupação não é apenas a questão dos trabalhadores e dos empregados, é também das empresas. A crise abateu-se muito sobre pequenas e médias empresas, que foram mais afetadas e foram aquelas que mais acionaram o layoff. O que é que vai acontecer no pós-layoff? Ou seja, a questão aqui é que mesmo as empresas que pediram layoff, citaram-se layoff, não é? E que desta maneira é uma espécie de balão de oxigênio, não é? O que é que vai acontecer quando esse balão de oxigênio se fechar? Eu temo que virá aqui outra vaga de desemprego, nomeadamente num conjunto de empresas significativo, num conjunto significativo de empresas que, pura e simplesmente, não vão conseguir sobreviver. E aí o emprego que vai ser afetado é um emprego já de pessoas que estavam numa situação estável, muito trabalho permanente e por aí adiante. E uma espécie de desemprego mediado também, não é? Um desemprego que vai ocorrer numa fase mais tardia e não sei qual será a sua amplitude, mas temo muito que isso possa acontecer, ou seja, que esta destruição de emprego continue e aqui já, digamos assim, afetando pessoas que estão em situação laboral ou que estavam em situação laboral está. Por outro lado, eu acho que esta crise é uma crise, estamos aqui com o enfoque no espaço, mas eu acho que era importante, no fundo, convocarmos aqui a questão do tempo, a dimensão temporal. Eu tenho, enfim, refletido muito sobre isso ultimamente, com um amigo e colega, o André Barato, temos produzido esta ideia que este é um momento, digamos assim, de uma reivindicação da soberania, né? Em várias escalas. E eu acho que uma dessas escalas é a questão no fundo, a soberania do controle, termos o controle sobre, não é? O controle sobre o espaço, não é? E, portanto, aqui já falámos sobre isso, mas também sobre o tempo. Esta ideia de que a temporalidade dominante nas sociedades, enfim, anteriormente era uma temporalidade de uma aceleração desenfreada, não é? E essa aceleração significava ao mesmo tempo uma perda de controle completo sobre o tempo, em várias escalas e em várias classes sociais, em que basicamente andávamos constantemente atrás do tempo, não é? Ou seja, perdendo o controle completo sobre o tempo. Acho que é uma questão que merece grande preocupação e reflexão. E é importante pensar em políticas do tempo, ou seja, em políticas de controle e de soberania sobre o próprio tempo. Isso passa, entre outras coisas, por muitas das propostas que foram aqui avançadas, ou das ideias que foram aqui avançadas. Enfim, uma regulação do mercado de trabalho, um reforço dos direitos é por si uma política do tempo, não é? Ou seja, nós temos mais controle sobre o próprio tempo, não é? Quando, no fundo, não estamos num processo de completa desmercadorização. Mas é importante pensarmos precisamente que o modelo da temporalidade dominante não era um modelo sustentável, a vários níveis. Também na relação com o espaço, não é? Aliás, eu lembro-me, enfim, um textozinho que fazíamos aquela reflexão em torno da ideia do espaço, dos fluxos e dos espaços, dos lugares que o Castells utilizou para descrever a sociedade em rede, não é? Que o espaço dos fluxos ia passar a ser o espaço dominante, e até certo ponto essa era a ideia. Outros autores falavam do espaço plano e por aí adiante, quando o espaço deixasse de ter enrugamentos, ou seja, o espaço da globalização era um espaço de fluxo e plano, não é? Isso em parte foi um mito, não é? Mas que criou escola e nas ciências sociais, devo dizer, não é? E, portanto, ou seja, há aqui também uma reflexão das ciências sociais sobre o que andaram a dizer e a defender durante o período anterior. E nós, de facto, percebemos que não há sociedades a pairar no espaço dos fluxos, não existe isso. E, portanto, eu acho que este é um momento também em que nós, de uma vez por todas, devemos assumir isso, ou seja,
de retornar ao espaço dos lugares e perceber que os espaços dos lugares são fundamentais na estruturação, na organização das sociedades e das economias. Muito obrigada. Parece-me ser essencial. Não, acho que há mais pessoas que gostavam de intervir, mas é impossível porque já esgotámos o nosso tempo. Acho que foi importante, para além das intervenções, mesmo agora, algumas perguntas que foram suscitadas. Eu tenho 2 avisos para fazer. Um é dizer que há um número especial da Finisterra que vai ser sobre Covid-19 e cuja chamada para artigos está neste momento online, pelo que quem quiser participar e tiver interesse em fazer artigos deve consultar o site do Centro de Estudos Geográficos, que eu peço ao Mário Val que ponha para todos agora, ou a Margarida aí no chat, que para as pessoas poderem ter acesso a essa informação. A segunda informação é dizer que de hoje a 8 dias, portanto no próximo dia 20, teremos mais uma sessão destas de caráter geral. Tanto quanto eu percebi, depois destas gerais vai haver umas mais de caráter mais temático, e a próxima será sobre ambiente e alterações climáticas, oportunidades e aprendizagens na sequência do Covid-19. E posto isto, quero agradecer muito aos membros do painel, que acho que mais uma vez e por aquilo que vimos nos comentários foram muito interessantes, e a todos os que aguentaram em pé firme até ao final. Muito obrigada a todos. Obrigado. E até para a semana. Boa tarde. Adeus. Tchau, Renato. Obrigado. Jorge Barbosa, um abraço. Obrigado. Tchau, adeus. Obrigado. Boa tarde. Olá, Luísa. Olá, como vão? Boa tarde. Muito interessante. Parabéns. Obrigada.